Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso curso sobre o protocolo MQTT, um dos principais protocolos utilizados na internet das coisas. Ele será um curso completo da teoria à prática, elaborado especialmente a pedido de você, nosso assinante. Ele vai ser apresentado então com a nossa didática, já conhecida, direta, simples e com foco em passar o conhecimento. Então, eu te convido já a deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho, deixar o seu comentário e não esquecer de assinar o canal, beleza? Então, deixou o like, assinou o canal, vamos começar o nosso curso. Bom, inicialmente, quais vão ser os objetivos do nosso curso sobre o protocolo MQTT? Obviamente, conhecer o protocolo MQTT, detalhar as características e as suas funcionalidades. Nós vamos implementar também um ambiente para sua utilização, porque a gente não vai só ver conteúdo teórico, a gente vai ver conteúdo prático também. Então, vamos explorar toda a parte de conhecimento sobre o protocolo, vamos implementar um ambiente para sua utilização, um ambiente prático para utilizar e vamos desenvolver software para o ESP8266 para se comunicar com o protocolo MQTT. O que não faz parte, o que não é objetivo desse curso? Análise técnica do protocolo, ou seja, a gente não vai tratar sobre minúcia técnica do protocolo e também a gente não vai desenvolver software para operar o protocolo, a gente vai desenvolver software para rodar sobre o protocolo MQTT, a gente vai usar bibliotecas prontas já para se comunicar com o protocolo. Como é que está dividido então? Nós vamos ter os módulos conceituais com introdução e histórico do protocolo MQTT, as suas características e conceitos, isso no módulo conceitual. Depois os módulos técnicos, onde a gente vai detalhar então cada um dos conceitos do protocolo. A gente vai ver então o broker, o publisher e o subscriber. Vamos conhecer então sobre mensagens e tópicos. Vamos conhecer o que é a qualidade de serviço, o QoS, uma característica muito importante do protocolo MQTT. Vamos entender aí o que é uma sessão, como é que funciona a retenção de mensagens, o que é uma última vontade de um cliente MQTT. Vamos falar também sobre a segurança desse protocolo. Depois a gente vai ter os módulos práticos, aí sim a gente vai ver então a implantação e configuração de um ambiente. Nós vamos configurar ambientes com brokers e clientes MQTT. A gente vai ver a parte de configuração de segurança, autenticação, restrição de acesso, para a gente colocar então segurança no nosso ambiente. Vamos ver algumas ferramentas para teste, para simulação e teste do protocolo e, claro, o desenvolvimento de software para nossos módulos ESP8266. Ao final então do curso, o que nós vamos ter de conhecimento aí? Vamos ter conhecimento abrangente sobre o protocolo MQTT. Nós poderemos implementar uma infraestrutura completa e funcional, desde o servidor, o broker, como fazer a configuração, instalação, como configurar os clientes e como desenvolver software para o ESP8266, utilizar o protocolo MQTT. É um curso então bem completo, da teoria até a prática. Como a gente diz então, não é só mais um vídeo sobre MQTT, é um curso completo sobre esse protocolo tão importante, aí, tão difundido na internet das coisas. Como é que está estruturada essa série? Eu vou fazer os vídeos semanais na sequência, eu não vou intercalar então outros conteúdos. A gente está começando essa semana com a primeira parte, eu vou seguir semanalmente o curso com os demais conteúdos, tá? A gente não vai ter então outros vídeos de outros assuntos durante esse curso.
Eu não previ um número de vídeos definitivo, tá? Vai ser muito da evolução, tanto da evolução do curso quanto ajuste de conteúdo, baseado nos comentários que vocês vão deixar. Então, comente os vídeos, contribua aí com esse material, porque a partir das opiniões a gente vai então detalhando mais ou menos o curso. Naturalmente esse curso vai ter aí com certeza mais de 3 vídeos, tá? Começamos hoje, a gente vai ter depois a parte técnica, então certamente 4 a 5 vídeos ele vai conter, só pelo conteúdo que está previsto. Então é isso, vamos começar com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai ver então a parte 1, que vai incorporar então os módulos conceituais. A gente vai ver a introdução e o histórico do protocolo MQTT, suas características e principais conceitos. Introdução e histórico. O MQTT é o acrônimo então de Message Queuing Telemetry Transport, que seria mais ou menos um transporte de filas de mensagem de telemetria. Ele é um protocolo de comunicação M2M, né? Machine to Machine, máquina a máquina. Foi criado por Andy Stanford Clark, da IBM, e Arlen Nipper, em 1999. E, curiosamente, o foco original do MQTT era conectar sistemas de telemetria de oleoduto via satélite. Lembrem desse uso original, porque isso explica várias características que foram implementadas no protocolo, principalmente a garantia com a transmissão do pacote de dados, muito importante. Embora tenha sido então originalmente um protocolo proprietário, né, da IBM, ela foi liberada para uso gratuito em 2010. E em 29 de outubro de 2014, ela se torna um padrão da OASIS. A OASIS é a Organization for the Advancement of Structured Information Standards, ou seja, Organização para o Avanço dos Padrões de Informação Estruturada. Vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Seguindo aqui, o MQTT está rapidamente se tornando um padrão para a IoT, por conta das características desse protocolo que a gente vai ver mais adiante. Então está se difundindo muito como um dos principais protocolos de comunicação para dispositivos de IoT. Atualmente ele está na versão 3.1.1 de 10 de dezembro de 2015, então vejam que o protocolo é bastante recente. Existe a versão 5.0 que foi submetida em 31 de outubro de 2018, né? Nós estamos em janeiro de 2019, ou seja, faz aí menos de 2 meses que foi submetida essa segunda versão, está em análise pela OASIS. E a versão 4, o que aconteceu? É uma curiosidade do protocolo, tá? O protocolo, como uma das principais características, tem um pacote muito pequeno de dados, então ele tem 1 byte só reservado para identificar a versão do protocolo. Então, segundo aí o próprio criador, né, ele explica que a versão 3.1, que foi a primeira implementada, ela ocupava então já o byte como versão 3. Quando instituiu a versão 3.1.1, ele passou a numerar ela como versão 4. Só que nesse meio tempo ele já começou então a submeter a versão 5. Então, como ele não conseguia versionar esse número em mais níveis, né? Essa 3.1.1 que já era internamente a 4 virá 5. Então não existe uma versão 4. Né? Ela vem da 3.1.1 para a 5. Que então está aí sendo submetida à OASIS, deve ser liberada talvez aí no primeiro semestre de 2019, como a nova versão do MQTT. Comparativo aí ao HTTP, que é outro dos principais protocolos de transporte hoje, né? Que a gente tem o HTTP, a questão do REST, né? Sobre HTTP também muito divulgado para interfaces e APIs na internet das coisas. Quais as vantagens que ele tem? Ele tem o conceito de distribuição publisher-subscriber, ou seja, publicação e assinatura, diferente do HTTP, que ele é direcionado sempre de um cliente a um servidor. Ele tem vários níveis de serviço, garantindo a entrega. Então, levando em consideração a origem dele, tá? Transmissão de telemetria via satélite, ou seja, uma comunicação em condições extremas, pacotes de dados pequenos, alto custo de comunicação via satélite, né? E dados que podem ora ser relevantes, ora não relevantes, isso é importante.
Porque o nível de serviço vai me garantir que, para um dado relevante, eu garanta a sua entrega e recepção. Para um dado não relevante, para eu não desperdiçar recurso de comunicação, eu vou enviar esse dado sem tanta garantia ou sem tanta relevância na sua entrega. Isso então é a qualidade de serviço, uma das principais características do MQTT. O foco então é no transporte e não no conteúdo. O principal foco do MQTT é garantir as entregas, garantir a comunicação. E também o maior nível de segurança para o dado. Ele não foca então em o que ele está entregando no pacote, mas ele foca em entregar, garantir a entrega. O envio de dados, diferente do HTTP, que sempre é de 1 para 1, ele pode ser 1 para 0, 1 para ninguém, ou seja, eu posso mandar um dado sem ser recebido. Eu posso ter 1 para 1 e posso ter 1 para N. Eu posso enviar um único dado e ser distribuído automaticamente para vários pontos. Então, ganho de performance em comunicação. Ele foi desenvolvido, para infraestruturas de comunicação instável, lembrando lá o cenário, da telemetria de oleoduto via satélite. Extraído então esse texto lá da especificação 3.1.1, do Standard Oasis de 10/12 de 2015, que é a última versão publicada, tá? Link lá na descrição. Eu vou deixar o link da 3.1.1, que é o standard atual, e já a versão 0.5 para você conhecer. Os documentos estão em inglês, claro, mas é fácil de traduzir. Então, MQTT é um protocolo de transportes de mensagens cliente-servidor no conceito publicação e assinatura. Ou seja, um cliente publica a informação e um cliente assina aquele dado para passar a recebê-lo. Fazendo uma analogia, você vai encontrar provavelmente aí, uma analogia interessante seriam das transmissoras de TV ou rádio, onde ela está lá transmitindo o conteúdo em uma determinada frequência ou canal, e não está se preocupando necessariamente em quem está recebendo, mas ela está transmitindo. E por sua vez, os assinantes, por assim dizer, vão sintonizar aquela frequência ou aquele canal e vão passar a receber a informação. Então eu posso ao mesmo tempo estar transmitindo um dado que ninguém está recebendo, ou posso ter milhares de clientes recebendo essa mesma informação simultaneamente. Então esse é um princípio bem bacana aí do MQTT. Seguindo então, ele é um protocolo leve, aberto, simples e projetado para ser de fácil implementação e também administração. A gente vai ver com o decorrer do curso que, além de ser fácil implementar, é um protocolo que praticamente não exige administração. Ele é todo dinâmico, ele é muito simples de utilizar. Ideal então para uso em cenários com recursos restritos, comunicação M2M e IoT, máquina a máquina e internet das coisas, cenários em que são exigidos pacotes de dados ou largura de banda mínimos. Então lembrando sempre o conceito, a origem do protocolo, tá? Lá para telemetria via satélite. O protocolo é executado sobre TCP/IP ou sobre qualquer outro protocolo de rede que forneça condições bidirecionais ordenadas sem perdas. Isso extraído aí lá da especificação. As características do nosso protocolo MQTT. Então, ele é um protocolo cliente-servidor sobre TCP/IP. Ele implementa o conceito de publicação e assinatura, que são os conceitos de publisher e subscriber. Ele tem um endereçamento das mensagens para nenhum, um ou vários clientes. Uma das características principais aí, o nível de serviço, que adequa o serviço à relevância de cada mensagem, ou seja, eu foco recurso em garantir uma mensagem que seja importante, ser entregue ou recebida, mas em contraparte não desperdiço recurso em enviar uma mensagem que não seja tão relevante. Controle de desconexão com notificação, isso é bem interessante, porque eu tenho mecanismos que vão poder sinalizar para toda a rede quando um cliente desconectou. Tá? Desconectou por quê? Porque a gente está num ambiente de comunicação restrita, de recursos restritos. Então vejam como é bem pensado o MQTT. E ele tem um nível muito alto de segurança. Por quê? Além da criptografia da própria conexão entre cliente e servidor, ele também tem a criptografia dos dados, porque como ele não releva o dado que está sendo transmitido
no pacote, eu posso ter a criptografia da comunicação e mais a criptografia do dado que eu estou transmitindo. Então, 2 níveis de criptografia, uma segurança muito, muito alta. Vamos ver aqui então agora os conceitos do MQTT, tá bom? O publisher, o que é um publisher? O publicador é o cliente, né, do serviço que envia pacotes de dados. Então o publisher sempre vai originar dados. Eu tenho o subscriber, que é o assinante, que é o outro extremo, que é aquele cliente que vai receber os pacotes de dados enviados pelo publisher. No meio desses dois integrantes, os clientes, eu tenho o broker ou o agente, né? A gente pode chamar também de servidor, tá? É que convencionou se chamar de broker, mas é o servidor que está nesse meio do caminho, tá? Então, fazendo uma analogia do HTTP, né, onde eu tenho o cliente comunicando somente com o servidor, aqui eu tenho um agente no meio, onde eu tenho um cliente que envia para o servidor e um cliente que recebe dados desse servidor. Não tem comunicação direta dos clientes, isso é uma característica bem interessante. Um cliente, ele pode ser simultaneamente um publisher e um subscriber, ele pode estar enviando dados e pode estar recebendo os dados. E não existe identificação do cliente perante o broker, seja para publicar ou assinar. Ou seja, se eu, cliente, me autenticar corretamente, eu recebo os dados. Não preciso necessariamente ter uma identidade, fazendo uma analogia com um e-mail, por exemplo, ou o próprio IP, né, do protocolo. Então, de certa forma, um cliente pode ser anônimo. Não confundam isso com falta de segurança, tá? Isso, na verdade, é uma facilidade para implementar o protocolo, porque tem todos os recursos de autenticação e restrição de acesso, tá? Uma message ou mensagem, que é, obviamente, o pacote de dados trafegado entre os clientes e o broker. Nós temos também o conceito do tópico, o topic, né, que é o quê? O repositório de dados único que recebe a mensagem, acessível aos clientes, instantâneo e sem histórico. O que é isso? Imaginem o tópico como uma caixinha postal, onde o cliente, o publisher, jogou a sua mensagem, ela fica lá. Esse tópico, ele é lido por qualquer cliente, subscriber, né, que esteja então assinando aquela mensagem. E o broker, por sua vez, ele não mantém cópias disso, não existem históricos disso. A mensagem vigente é a mensagem que está lá publicada no tópico. A anterior se perde, não existe um histórico. Então isso é interessante porque, pensando numa estrutura de servidor, no momento que o trabalho do broker foi executado, ou seja, que ele recebeu e enviou a mensagem, ele não tem obrigação nenhuma mais com aquela mensagem, ela é deletada, tá? Então não existe um histórico de mensagens, de versões anteriores de mensagem, tá? Uma mensagem que foi recebida e foi distribuída a todos os assinantes é eliminada. A gente vai ver depois que existem situações em que ela pode ser mantida, tá? Mas via de regra ela é eliminada. Nós temos então os conceitos do publish, que é o publicar, né? Que é a ação de enviar ao broker, pelo cliente, uma mensagem para um determinado tópico. A ação do subscribe, que é o assinar, ou seja, eu sou um cliente que vou assinar um tópico e vou então solicitar receber mensagens de um determinado tópico. E quando eventualmente eu não tiver mais interesse em receber, eu vou fazer o unsubscribe, que é deixar de assinar aquele tópico, tá? Então ele indica para o broker que não quer mais receber aquela informação. Payload, o que é isso? É o conteúdo da mensagem, são os dados enviados da mensagem. Então a mensagem, né, tem um payload, quer dizer, a mensagem tem o seu conteúdo. Lembrando que eu tenho uma comunicação que pode estar criptografada e esse payload, o conteúdo, pode também estar criptografado. O MQTT não se importa com esse conteúdo da mensagem. QoS, aí a principal características do MQTT. QoS significa Quality of Services, qualidade do serviço. É o nível de serviço sobre o qual o broker deve receber ou transmitir os dados. A gente tem 3 níveis de serviço. Para a versão 5 já tem outros QoS sendo definidos, tá? Então tem o 0, que é o at most once, que é no máximo uma vez, ou seja, ele vai me dizer que aquela mensagem tem que ser recebida no máximo uma vez
pelo seu destinatário. Isso quer dizer que ela pode não ser recebida, tá? Ou seja, ela pode não ser recebida ou ser recebida no máximo uma vez. Depois tem o nível de serviço que é o S1, que é o At Least Once, pelo menos uma vez. O protocolo garante que a mensagem vai ser recebida ao menos uma vez, só que ela pode também ser recebida mais de uma vez. Para isso tem controles que indicam que uma mensagem está sendo reexibida, para não haver duplicidade. E o nível mais alto de serviço é o Exactly Once, que é exatamente uma vez. Nesse nível de serviço, eu garanto que eu estou enviando a mensagem e ela está sendo recebida uma vez. Aqui a gente entende então o que eu quis falar quanto a não desperdiçar recurso de comunicação. Que imagina lá o cenário, né? Comunicação via satélite, velocidade baixíssima, custo alto de transmissão. Então eu não vou desperdiçar recurso de comunicação com dados irrelevantes. Por exemplo, eu vou usar um serviço nível, um QoS 0 para uma informação, por exemplo, um status que se a mensagem se perder não comprometo nada. Em contrapartida, se eu tenho uma informação muito importante, por exemplo, vou acionar um dispositivo, vou desacionar, vou iniciar um processo que eu tenho que garantir aquele comando, eu vou usar um QoS 2 para garantir o meu envio e recebimento. Ou seja, vou usar recurso quando é relevante. Viram como é interessante o MQTT, como ele é bem planejado? E o Last Will, o que é o Last Will ou Will Message, né? É a última vontade. Isso é um item bem curioso, assim. É uma mensagem que vai ser enviada pelo broker caso o cliente perca a conexão. Como é que isso acontece? Quando o cliente conecta no broker, ele pode definir essa Will Message, que é o quê? Caso ocorra uma desconexão, né, por alguma falha, alguma coisa assim, o broker vai identificar isso e vai sinalizar para toda a rede que aquele cliente se desconectou. Como é que o broker sabe que um cliente desconectou? Porque existe um recurso chamado ping. O que é ping? Ping é ping. Né? Que é um teste periódico de conexão entre o cliente e o broker. A gente pode definir esse tempo, que é o que? O cliente sempre vai mandar esse ping identificando, estou conectado, estou conectado. Se o broker detecta que não está recebendo mais esse ping dentro daquele período definido, né, ele vai fazer o que? Ele vai entender que houve uma desconexão anormal do cliente e se ele tiver definido a Will Message, vai disparar para todos os assinantes essa mensagem que o cliente definiu. Se ele desconectar normalmente, a Will Message é deletada, ela não é enviada. Bacana esse recurso. Uma session, né? O que é a sessão? É o período no qual então o cliente está conectado ao broker, tá? Que aí entra essa questão do ping, entra essa questão da Will Message, né? Durante a sessão. É interessante a gente entender o conceito de sessão, porque a gente tem uma outra característica do MQTT que é a sessão clean, ou seja, o estado de clean, se ele é limpo ou não. Quando você faz uma conexão ao servidor, ao broker, você pode definir se é uma session clean ou não. O que é isso? Indica se a sessão deve ser persistida. O que acontece? Quando eu faço uma conexão limpa, caso eu perca a minha conexão e reconecte, o broker vai reiniciar ela do zero, vai perder qualquer item de mensagem que tenha sido recebida nos tópicos que eu assinei e eu não tenha recebido, ou então os tópicos que eu assinei também, ele inicia uma sessão limpa, clean. Se eu marcar que eu não quero uma sessão clean, ou seja, que eu quero uma sessão persistida, né, eu vou ter então garantido que os tópicos que eu assinei e eventualmente receberam mensagem durante o estado que eu estava desconectado vão ser recebidos. Os tópicos assinados vão ser mantidos, então é importante definir sempre a sessão, se a gente quer uma sessão limpa ou não. Então, ao iniciar uma sessão limpa, os dados da sessão anterior são descartados. Então, observe que sempre tem recursos aí para otimizar a conexão e os recursos, ou seja, não desperdiçar recursos se não é relevante. Então, a sessão limpa, né? Se eu não tenho relevância em manter dados históricos, preservar, eu posso criar uma sessão limpa, uma sessão clean. Legal?
Um conceito também que está dentro da seção é o retain, que é a retenção. Sempre que eu postar uma mensagem, fizer um publish de uma mensagem, eu posso indicar se a mensagem deve ser mantida pelo broker ou não, até uma próxima a ser recebida. Qual é a relevância disso? Se eu tenho um cliente que assinou o tópico onde eu estou publicando, mas ele, por exemplo, não está conectado agora, eu posso dizer que essa mensagem ela vai ser do tipo retain e imediatamente quando um cliente conecta nesse meu tópico, mesmo que seja uma conexão nova, ele automaticamente recebe essa última mensagem que eu marquei como retain. Se eu postar uma mensagem sem essa marcação, novos clientes que assinarem o tópico só vão receber essa mensagem quando ocorrer uma nova publicação. Então o retain garante que a última mensagem sempre é enviada. Então é importante entender que essas são exceções em que o broker vai manter históricos das mensagens, porque via de regra a mensagem após ser distribuída ela é excluída pelo broker. Vamos ver agora então uma demonstração prática com um dos brokers mais populares aí do mercado, que é o Mosquito. Ele é um broker muito popular, ele é um open source gratuito e o legal é que ele tem uma instância de teste pública. Para quê? Para que então nessa primeira parte do nosso curso você não fique apenas aí em questões conceituais. Eu vou te mostrar na prática como a gente já pode sair usando então essa instância de teste gratuita do Mosquito. E também usando o cliente chamado MQTT Box, que é um freeware para teste, tá? Que ele implementa aí os clientes Publisher e Subscriber e todos os conceitos do protocolo, que a gente vai ver então já funcionando nessa primeira aula, para deixar aí o gostinho já da prática com o MQTT, não ficar só conceito teórico. O MQTT Box também permite aí conexão de múltiplos brokers simultâneos. Então vamos lá para ver esse teste, essa demonstração prática do protocolo MQTT. A gente vai iniciar então fazendo o download do MQTT Box, deixar o link na descrição do vídeo. A gente vai acessar então o workswithweb.com e vai fazer aqui o download, tá? Então MQTT Box, download apps. Aí a gente vai escolher aqui Linux, Mac, né? Imagino que você está usando o Windows, né? Daí tem uma comparação aqui das versões, né? A Windows vai implementar todos os recursos. Clica aqui em Windows e a gente vai então aqui ó, para a página Installing on Windows, tá? Aí você vai fazer o download, pode baixar ele em executável, né? Um instalador exe ou pela loja da Microsoft. Então é só fazer a instalação, tá? Download, instalação, next, 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 yes, é bem tranquilo, tá bom? Vamos ver como é que a gente vai usar então. Você vai abrir o MQTT Box, ele inicia limpo, né? O que a gente vai fazer? Vamos criar um cliente MQTT. Clico no botão aqui, Create MQTT Client, e a gente vai então definir aqui alguns parâmetros. Eu não vou detalhar todos os parâmetros, porque aqui a gente vai ver então só uma demonstração prática. Depois a gente vai detalhar cada um desses conceitos, tá? Então, Client Name. Vamos botar aqui é o nosso Mosquito Test, né? O Client ID não vou definir. Append Timestamp vou deixar sim. Ele é compliance do V311 do MQTT? Sim. Qual é o protocolo? Vamos usar o MQTT sobre TCP. Qual é o host? Host, então a gente vai usar a instância de teste do Mosquito, que é test.mosquito.org. Legal? Username, Clean Session, eu vou deixar assim, não vou entrar no detalhe, tá? Autoconnect, usuário e senha não precisa, Reschedule não precisa, Timeout não vamos detalhar agora, Will Topic não vou, eu só vou definir aqui, então, tudo certo, teste, ok, salvar, não vou definir outras informações, tá? Save, legal. Olha lá, vai conectar, conectou. Bacana, já estamos conectados na instância de teste do Mosquito. Aqui ele então já traz duas telinhas, para quê? Para que eu defina um Publisher e um Subscriber. Vou colocar então aqui um tópico, eu vou criar meu tópico chamado Internet Coisas /
teste e vou copiar. Legal? QoS, eu quero um QoS 1 at least once, né? Olha só que interessante, lembra que eu falei que ele não se preocupa com o que está sendo transmitido? Então eu posso trabalhar com string, JSON, XML, caracteres, né? Arrays binários, octal, tá? Então o protocolo não faz distinção em o que ele está transmitindo. Legal? E o payload, adivinha qual vai ser a mensagem que eu vou mandar? Hello World. Original, né? E vou mandar, olha lá, publish. Legal, publiquei, olha só, já publicou. Lembra que o protocolo MQTT tem foco em velocidade, usar poucos recursos. A mensagem já foi, rapidinho. Foi para onde? Para lugar nenhum. Ele simplesmente postou, né, fez o publish da mensagem para o broker lá do Mosquito. Como muito provavelmente ninguém deve estar assinando esse tópico internet coisas /teste, ninguém recebeu. Então essa foi uma mensagem para ninguém. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar então aqui, eu tinha copiado já antes, vou colar, ó, o nome do tópico no subscriber, tá? E vou colocar aqui um nível de serviço 1 também, vou garantir que ao menos uma recepção seja feita. E vou assinar. Pum, subscribe, estou assinando. Então essa minha tela aqui está enviando, é um cliente publisher e esse aqui é um cliente subscriber no mesmo tópico. Legal? Agora quando eu mandar meu Hello World, olha lá, enviou aqui e recebeu, recebida a nossa mensagem. Legal? Agora eu vou fazer um Hello MQTT, vou publicar e tá lá a mensagem, tempo real, gente. Então já usando na prática o nosso servidor MQTT, na verdade um cliente, né, com uma tela de publisher, uma tela de subscriber, usando a instância gratuita do Mosquito. Legal? Então tá aí o teste para você ver na prática. Vamos voltar para nossa tela da apresentação? Legal, então essa foi a nossa demonstração prática. E com isso então a gente terminou a primeira parte, tá? A gente viu nela então a introdução e histórico do MQTT, as características e conceitos desse protocolo e acabamos de fazer a demonstração prática com o MQTT Box, uma ferramenta freeware que nos permite fazer então a conexão e atuar como publisher e subscriber de um servidor, um broker MQTT, que a gente usou então o Mosquito, a instância free, né, de teste do Mosquito. Legal? Então essa foi a nossa primeira parte do curso de MQTT. Para a parte 2, na próxima semana, a gente vai entrar então nos módulos técnicos. A gente vai detalhar então de todos esses conceitos que a gente viu. Vamos ver agora no detalhe cada um deles. O broker, o publisher, o subscriber, as mensagens e tópicos, a qualidade de serviço, como cada uma daquelas opções funciona e qual a diferença entre elas. Conceitos da sessão, a retenção de mensagens, o efeito de um retain, né, usando um retain ou não usando um retain. A última vontade, que é o last will, que é um negócio bem legal para quando o usuário desconecta. E a parte de segurança, super importante. A gente vai ver então a criptografia de conexão. Vamos entender aí como é que a gente pode criptografar também os pacotes, as mensagens, tá? Claro, tudo isso não vai ser só na semana que vem. Provavelmente a gente vai usar aí no mínimo 2 aulas só para esse tópico. Bacana? Então esse aí é o nosso conteúdo de hoje, a nossa parte 1 do curso de MQTT. Eu quero te agradecer então por estar nos prestigiando. Vou insistir para você deixar o like. O YouTube está sendo bastante crítico com essa questão aí dos likes, então por favor deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você gosta dessa nossa didática aí, né, deixe os seus comentários, tá? Comente sobre suas experiências já com o MQTT, dê as suas opiniões e como a gente pode direcionar o curso, tá? Eu penso que vai ser um curso bem bacana porque ele vai ser muito
prático. A gente vai ter aí vários momentos, então fizemos essa introdução hoje, vamos ter agora a parte técnica no detalhe de todos os conceitos do MQTT e depois prática, desenvolvimento de dispositivos de IoT como o nosso querido ESP8266. E eu vou adiantar para vocês já uma coisa, eu vou revisitar o nosso ESP Relé para uma versão MQTT. Então, muito obrigado, assine o canal, deixe o seu like e até a próxima semana com a nossa segunda parte do curso de MQTT. Até a próxima! Esse é mais um curso do canal Internet Coisas desenvolvido especialmente para você. Então, compartilhe e deixe seu like. Muito obrigado!